Exemplo 3, né? Então, analistas de produção verificaram que em uma montadora X, o número de peças produzidas nas primeiras T horas diárias de trabalho é dado por essa função. Então, em um determinado dia de trabalho, dependendo do número de horas, a gente tem um número de produção que é dado por a função f de t, tá? Ela é 50 vezes t quadrado mais t para t entre 0 e 4, né? Então nas primeiras 4 horas do dia, e 200 vezes t mais 1 para de t de 4 a 8. Então nas seguintes 4 horas, nas últimas 4 horas da produção diária desta montadora, tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro item diz o seguinte: qual é a razão de produção em unidades por hora após 3 horas de trabalho? Então a gente quer a razão de produção, a taxa de variação, a razão de crescimento de produção, tá? Então é a derivada que nos dá a taxa de variação, né? Então a derivada dessa função vai nos dar a taxa, a razão de produção dessa montadora, né? Então vamos lá. Então, primeiro, a gente quer achar essa taxa de produção após as 3 primeiras horas de trabalho. Então, na terceira hora de trabalho. Para achar na terceira hora de trabalho, note que a terceira está entre 0 e 4. Então, a função nesse intervalo é dada por essa expressão. Então, a variação é dada pela derivada. Então, a derivada dessa função neste intervalo, ela é dada pela derivada dessa função, né? Então, 50 é uma constante, então eu vou derivar apenas essa função. Então, vai ficar 50 vezes a derivada dessa função, t quadrado mais t. Derivada de t quadrado, 2t. Derivada de t é 1. Então, essa é a nossa função derivada. Então, 2 vezes 50 é 100t mais 50. Tá? Então essa é a razão de produção, a razão de crescimento, né? Taxa de variação da produção nas 4 primeiras horas. A taxa é dada por essa expressão. Então logo, para achar a taxa de variação na terceira hora, então é só aplicar. Aplicar para t igual a 3, vai ficar 100 vezes 3 mais 50. Então vai ficar 350. Então, 350 é a taxa de produção. Então, após 3 horas de trabalho, a razão de produção é de 350 peças por hora de trabalho. Okay? E na 7ª hora, né, após 7 horas de trabalho, qual que é a razão? Será que vai ser maior? Será que vai ser menor? Será que aumenta a produtividade ou diminui até a 7ª hora? Nessa hora, né, depois de 7 horas de trabalhos, a pessoa já está cansada, né? Então toda a produção tende a diminuir. Vamos ver se essa razão de produção diminui mesmo na 7ª hora do dia. Bom, para achar isso na 7ª hora, a gente tem então que 7 é nas últimas 4 horas deste período de 8 horas, né? Como ela está nas últimas 4 horas, a expressão da função muda. A expressão da função é essa. Então a taxa de variação também muda. A derivada vai ser a derivada dessa função. Então agora a derivada vai ser a derivada dessa. Derivada dessa, então, vai ser 200 é uma constante, vai ficar 200 vezes a derivada dessa. Derivada de t, 1. Derivada de 1, 0. Então 1 mais 0, 1. Então isso é 200. Então 200 é a taxa de variação para qualquer hora entre as 4 últimas horas. Então a taxa de produção se mantém igual a 200. Então quando a gente tem a taxa de produção, né, a razão de produção na 7ª hora também é 200. Então quer dizer que na 7ª hora do dia, né, de trabalho, então a gente tem uma produção de 200 peças por hora. Muito bem. Item B agora. O item B, ele pede o seguinte: quantas peças são produzidas na 8ª hora de trabalho? Então, na última hora do trabalho ali, quantas peças são produzidas? Bom, essa função ela conta o total de peças produzidas, assim como anteriormente a função descrevia o número total de casos de uma epidemia. Então, aqui o que a gente vai ter que fazer é o quê? É saber o valor total, quantas peças foram produzidas até a 8ª hora
e subtraía o tanto de peças que já tinham sido produzidas na 7ª hora. Então o total ele vai ser dado como o valor da função no 8 menos o valor da função no 7. O valor da função no 8, bom, como o 8 e o 7 estão entre 4 e 8, então ele vai utilizar essa segunda expressão da nossa função. Então vai ser 200 vezes 8 mais 1 menos 200 vezes 7 mais 1. Então aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 9. 2 vezes 9, 18. Então 1.800 menos 2 vezes 8, 16. Então 1.600. Então a diferença é 200. Então quer dizer que 200 peças foram produzidas na 8ª hora de trabalho. Então note que neste exemplo, o número de peças produzidas na 8ª hora de trabalho coincidiu com a razão de produção após a 7ª hora de trabalho. Isso ocorreu porque a razão de produção permaneceu constante durante o tempo considerado. Porque olha só, a razão de produção aqui é 200 para qualquer hora entre 4 e 8. Então quer dizer que a produção vai se manter. Não vai ter nenhuma alteração nessa razão de produção. Então ela não vai ter nenhuma alteração nesse sentido. Então essa taxa de variação de produção não aumenta, mantém naquele 200.